Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância através do nosso canal no YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você aqui nos acompanha à distância, nesse momento reserve uma jarra ou uma garrafa com água para que seja fluidificada durante a nossa reunião. Ao término do estudo e das reflexões oferecidas na noite, nós teremos uma parte de música instrumental. Esse é o momento para quem está indicado ao passe à distância, para facilitar a concentração. Vamos elevando sempre os nossos pensamentos ao alto, para que todos nós possamos ser atendidos a contento. Vamos ouvir uma página de preparação com o nosso irmão João. Boa noite, meus irmãos, que nos envolva a paz e o amor do Divino Mestre Jesus. Nós abrimos, por acaso, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a página de número 60, a lição de número 60, que tem o título Que fazeis de especial? Essa palavra, essa frase foi dita por Jesus, está escrita em Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabe que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontra na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, e que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com as sementeiras de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, e ninguém se acha na crosta do planeta em expulsão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que eles dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus. Vamos conversar com Jesus, nosso mestre amigo. Jesus amigo, mais uma noite em que nos encontramos aqui reunidos, nessa casa de caridade, nessa casa de luz, que nos recebe com tanto carinho, com tanto amor, com tantas boas vibrações. Estamos recebendo tanto até aqui, e muitas das vezes nem percebemos. Obrigado, mestre, porque é uma oportunidade ímpar estarmos aqui. Vencemos mais um dia e aqui nos encontramos. Obrigado, mestre. Nossos agradecimentos se tornam até poucos diante de tudo aquilo que recebemos e ainda vamos continuar recebendo. Por favor, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por todo o seu amor, por cada um de nós, por toda a sua misericórdia, pela sua presença em nossas vidas. Mestre, que a nossa reunião transcorra contento,
que possamos cada um de nós alcançarmos os nossos objetivos, que é o de colaborarmos com a espiritualidade para a melhora e para o bem comum. Por favor, toca a fronte da nossa irmã Rosana, que oferecerá para nós o estudo da noite de hoje. Assim, faremos mais uma vez mais reflexões para nos pontuarmos em nossa caminhada. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir nossa irmã Rosana? Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder conversar um pouquinho sobre o Evangelho. E hoje eu precisei rir, porque quando João falou, eu abri a página ao acaso, eu percebi que não é o acaso, por causa do tema que nós hoje temos. Porque o que fazeis de mais que os outros? E qual é o tema de hoje, do capítulo 5 do Evangelho? Bem e mal sofrer. E esse capítulo, ele fala do quê? O título principal dele é Bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Nós. Não são outros, somos nós os aflitos. E a doutrina espírita, para nós espíritas, e para muitos outros também, mas principalmente para nós, é o Consolador prometido pelo Cristo. Por quê? Porque a doutrina nos esclarece, nos consola e nos liberta. Isso tudo de quê? De conceitos que nós fomos aprendendo ao longo da nossa existência. Então, esse ensinamento, bem e mal sofrer, faz muito sentido para nós. Porque para os outros é entendido como o quê? Os espíritas fazem apologia ao sofrimento. Os espíritas gostam de sofrer. Eu sou espírita. Eu não gosto de sofrer. Mas eu entendo o porquê ainda sofro. Porque essa consolação que a doutrina nos traz, ela também é para essa vida. Mas ela é muito mais para aquilo que nós temos certeza, que é a vida após a morte. Que nós sabemos que muitas das nossas recompensas, se não recebermos aqui, receberemos aonde? Na vida futura. E ela também nos fala que todo bem e todo mal que eu sofro é construção de quem? É castigo divino? É punição? Do que se trata? Do que se trata isso? Esse bem e mal sofrer. São eleitos por Deus? Sofre quem Deus escolhe? Vive bem quem Deus escolhe? É assim? Não, né? Que bom. Por quê? Porque nós também sabemos, e isso todos sabem, que Deus, ele é extremamente justo e bom. Sendo assim, por que sofremos? Porque nós fazemos o tempo todo escolhas. E cada um é responsável pelas suas escolhas. Simples assim. Então não existe privilegiados. Não existe sofrimento sem uma causa justa. Porque se Deus é justo, aquilo pelo qual eu estou passando é justo.
E o bem-aventurados os aflitos, ele fala assim, lá no início do capítulo, né? Porque, curiosamente também, tirando o capítulo 28, que é o maior capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, esse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho. São 31 lições. Por que será, né? Eu acho que tem lição aqui para todo mundo. É só a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E ele fala assim, bem-aventurados, ou seja, felizes, os que choram. Será que a gente consegue ser feliz chorando, sentindo dor? Mas vamos ver. Pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Então, ele está falando tudo isso para nós. E mais interessante ainda é que esse item de hoje, que é o item 18, ele inicia as instruções dos espíritos. Olha que maravilha! Não é Kardec nos orientando, são os espíritos trazendo a orientação de como é o bem e mal sofrer. Por quê? Justamente nós vamos viver esse bem e mal sofrer de acordo com o quê? Já que a doutrina espírita é o consolador prometido. De acordo com a minha fé. Palavrinha pequena, né? Mas de grande expressão. E a fé, como dizem os espíritos, para muitos de nós, a nossa fé é fraca. Tem gente que não suporta ouvir isso. Mas como você fala que a minha fé é fraca? Mas ainda somos criaturas de pouca fé. E as situações nos vêm para quê? Para tornarmos essa fé mais robusta. Para o outro? Não, para mim. E ele começa assim. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra. Existe alguém? Às vezes a gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A gente olha para a vida do outro e diz assim, aquele ali tem uma vida boa, tem uma vida tranquila. Olha, ele tem dinheiro, ou ele tem uma família. Mas quando vai ver, ele tem aquilo tudo, talvez porque ele também soube construir, né? Porque tudo na nossa vida é lição, é aprendizado. Tem até uma frase que eu gosto muito que fala assim, na vida, o que não é bênção é lição. Então, como é que é o olhar que você está dando para a sua vida? É só você querer ver. Mas ele continua assim. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos que se encontram na terra sofrem. Que ocupem tronos que jazem sobre a palha. Ou seja, desde o rico até o pobre, todo mundo passa as suas aflições. E tem também as suas felicidades. Porque a felicidade não é um lugar circunscrito. Felicidade é um estado de espírito. Eu posso estar numa condição não muito favorável, mas estar feliz porque eu estou aprendendo, eu já entendi que eu estou aprendendo alguma coisa com aquela lição.
Em compensação, por outro lado, eu posso estar de uma outra forma muito bem e me sentir extremamente infeliz. Então, a felicidade é um estado de espírito diante daquilo que eu estou passando. Mas poucos sofrem bem. Difícil, né? Eu diria, não difícil, eu diria desafiador. Sofrer bem. Poucos, e ele afirma isso, né? Poucos sofrem bem, porque é desafiador mesmo. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino de Deus. Aí a gente precisa se perguntar, relembrar, onde é que está mesmo o reino de Deus? É no céu? É um lugar? Ou o reino de Deus é aqui dentro? Lembra? Paz de espírito. Como é que está esse meu reino de Deus? Como é que está essa minha paz aqui dentro? Como é que eu meço isso? Tem como medir? Tem. É só ver a minha postura diante das minhas aflições, das minhas situações, diante daquilo que eu estou passando naquele dia, porque o dia de ontem já foi. Tem até resquício hoje. Mas como é que eu estou hoje? Porque o dia de ontem eu alimentei o dia de ontem para o dia de hoje. E o dia de hoje, todo que percorreu, eu me alimentei para o dia de manhã. Como é que eu me alimentei? De esperança, de fé, de coragem, de otimismo. Lembra que ele falou? Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Vós podeis vencer. Mas por que isso tudo ainda é tão difícil para mim? Porque essas verdades aqui estão ligadas a quê? A nossa fé. Simples assim. E ele continua. O desânimo é uma falta. Por que é uma falta? Por que o desânimo é uma falta? E falta de quê? Falta de fé. Por isso que eu fico desanimada diante daquelas situações. Porque a minha fé ainda é vacilante. Deus vos recusa consolações. Olha isso. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. O que é coragem? Coragem é agir com o coração. E como eu estou agindo com o meu coração? Simples. Observe quem você é. Observe como a sua lida com o outro se dá. Sou impaciente? Sou intolerante? Sou incompreensivo? Mas, Rosana, você não conhece quem vive comigo. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja nora, seja quem for. Você não conhece. Não é possível. Eu não. Mas Deus sabe. Exatamente. Lembra? O que a doutrina fala de família? É o acaso? Não, né? Seria muito bom, porque a gente teria a quem culpar. Mas não é. Então, seguimos em frente. Aí ele também orienta. A prece é um apoio para a alma. Ponto. A prece é um apoio para a alma. O quanto eu me utilizo desse recurso. E além de o quanto, como eu me utilizo desse recurso.
Porque lembra, a prece, ela tem 3 momentos. A gente pede, a gente agradece e a gente consola. Eu coloquei o pedir em primeiro mesmo, para provocar. Por quê? Porque é o primeiro ato nosso da prece. Se vocês não fazem isso, que benção, eu ainda faço. Porque agradecer, a gente faz por segundo a maioria de nós. Louvar, e eu já escutei muito, não sei nem o que é isso, Rosa. Como é que eu louvo a Deus na prece? Pois é, mas ele está falando aqui. A prece é o apoio para a alma. Contudo, não basta. Olha só. A prece é maravilhosa, mas só ela basta? Não. É preciso tenha por base uma fé viva. Novamente a fé. Na bondade de Deus. Quanto eu acredito na bondade de Deus. O quanto eu acredito que Deus realmente ele é justo. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Quanto eu acredito nisso. E detalhe, esse quanto não está na mão do outro. Esse quanto está nos meus comportamentos. Porque os meus comportamentos, eles estão linkados a como eu entendo isso tudo. Cada um aqui olha para o seu comportamento. 5 minutos, gente. Me controla aí, senão vou, hein? Vamos lá. Oi? Tá. E ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. E aí? Como é que eu estou encarando todas essas vicissitudes, todos esses desafios que eu vivo? É praga? É alguma coisa que alguém me rogou? Como é que é isso? Ou a cada um é dado segundo as suas obras? Como é que é isso? É desleal? Para uns muito, para outros pouco? Eu tenho que me perguntar, gente. Porque senão eu não vou sair do lugar. Eu vou continuar vivendo como meus velhos pais. Achando que tudo me chega por obra divina, porque eu sofro, porque Deus quer, ou o outro que está causando mal na minha vida. E eu, onde é que eu fico nessa história? Eu tenho que olhar isso. Ele continua. O fardo é proporcional à força. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Eu sou resignada diante do meu desafio? Eu entendo? Ou eu só vivo reclamando? Sem entender o que significa a palavra reclamar. Porque reclamar é o quê? Clamar de novo. Eu fico pedindo e pedindo aquilo o tempo todo. Eu reclamo, eu reclamo. Quanto mais eu peço, mais aquilo vem. Então, quanto mais eu reclamo da vida, mais situações desafiadoras vão me vir. Porque eu estou pedindo isso. A ponto que se eu agradecer, eu vou trazendo para dentro de mim o quê? Paciência. Tolerância. É trabalho, gente. Não pensem vocês que tudo isso que o Evangelho nos traz, eu vou conquistar, vou ler o Evangelho, vou botar ele lá na minha cabeceira e pronto. Já saí pronta. Seria muito fácil, mas não. O Evangelho, como diz, né, é a bússola renovadora. É o guia para todos nós. E ele continua.
Cumpre, porém, merecê-la, essa recompensa, né? Essa recompensa do que ele fala aqui. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Entenderam? Por que, então, eu passo pelo que eu passo? Primeiro, fruto das minhas próprias escolhas. E sendo uma escolha, qualquer escolha que nós fizermos na vida, ela terá um resultado. Aquele resultado, mediante a meu entendimento de vida, vai me fazer bem ou vai me fazer mal. Então, como eu lido com essas tribulações da vida? Não pertence ao vizinho, é seu. Aí ele esclarece. O militar que não é mandado para a linha de fogo fica descontente. Ou seja, se nós encarnamos aqui e não passarmos por essas tribulações, vamos sair daqui igualzinho. Não vamos ter nenhum mérito. Ele fica descontente, porque o repouso do campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Ou seja, se as atribulações me vêm e eu saio pior do que eu já estava, isso não vai ter mérito nenhum. Ou se eu saio igualzinho, também não. Então eu preciso olhar para essa situação e me perguntar, o que esse desafio está me pedindo? Porque está te pedindo alguma coisa. Sede, pois, como militar, que não desejas um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas no necessário da vida, onde às vezes, mas às vezes, de mais coragem se há de necessário para viver, né? Do que aquela batalha que seria sanguinolenta. Eu não preciso de algo muito forte. Eu preciso daquilo, lembra? Sempre será à medida daquilo que eu suporto carregar. Nem mais nem menos. Por isso que cada um de nós, diante de desafios muito parecidos, e nós estamos aqui na fluidoterapia, cada um de nós trazendo as suas mazelas. Mas às vezes é o mesmo título de doença. Mas cada um passa por ela de uma forma. Isso é muito natural. E para terminar, ele fala assim, bem-aventurados os aflitos. Pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E isso aqui é importantíssimo, porque essa consolação nós ainda podemos viver aqui, de acordo com a maneira que eu vivo. Então, meus irmãos, eu sempre deixo o convite para que vocês releiam o título em casa, né? Para que possa ficar mais robusto dentro de si essa lição. Porque os desafios, enquanto estivermos aqui encarnados, eles não cessarão. Passamos por um, vem outro. Superamos, vem outro. Assim, até a nossa estadia aqui. Uma boa noite a todos. E sempre fica aquela sensação assim, nossa, tinha tanta coisa para falar. Mas o tempo não nos permite. Graças a Deus por essa oportunidade. Realmente, sempre que a gente está assim diante do púlpito, sempre fica essa sensação, né, de que a gente tinha mais coisas para falar. Mas no fundo, a espiritualidade amiga quem sabe, né? E gratos, né, por essa oportunidade. Vamos elevando os nossos pensamentos
ao Mestre Jesus mais uma vez. Jesus amigo, o quanto nós já recebemos nesta noite. Tanta coisa. E pouco de nós percebemos. Mas que bom que estamos sempre a receber. Mas há um grande detalhe, não é, mestre? A forma como nós recebemos. Estamos abertos a essa recepção da positividade, dos fluidos. É trabalho nosso. E o Evangelho sempre nos lembra sobre isso. Sobre o trabalho que precisamos executar. Gratos por mais essa oportunidade de reflexões desta noite. E assim, mestre amigo, mais uma vez te pedimos para levar nosso agradecimento até o nosso Pai. Que oportunidade bendita, que chances, quantas luzes lá no fim do túnel, para termos a certeza de que o nosso Pai não nos deixa em nenhum instante. E tu, mestre amigo, sempre está conosco. Graças a Deus. Mestre amigo, nós continuamos envidando esforços para estarmos vibrando na tua face. E dentre os nossos pedidos, tantos que já te fizemos nesta noite, te pedimos que esteja também, por favor, com cada um dos nossos irmãos passistas, que logo estarão atuando em seus grupos de trabalho. Esteja com eles, amparando, como sempre, e intuindo junto com a nossa espiritualidade amiga. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por encerrado o primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus.